Olá, boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissertando, um projeto da Arena Sociológica, realizado pelo Laboratório de Sociologia do Direito da UCPEL, em parceria com a NST-ENIAC, a UVP, a Exupar, a Universidade Federal do Paraná e o podcast Conversa Criminal. Aqui a proposta é abrir espaço para que pesquisadores e pesquisadoras compartilhem suas experiências recém-defendidas, dialogando sobre suas trajetórias, descobertas e desafios. Hoje temos a honra de receber o Raimundo Nonato de Almeida dos Santos, que vai conversar com a gente sobre a pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança na Universidade Federal do Fluminense. Olá, Raimundo, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Boa noite, Felipe. Boa noite. Como é que estamos, Raimundo? Tudo jóia. Raimundo, para começarmos, você poderia se apresentar brevemente, contar um pouco de como foi sua trajetória acadêmica, o que te levou a escolher essa temática para sua dissertação? Bem, Felipe, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito à Universidade Católica de Pelotas, né, em nome do professor Akhenaton. Também quero agradecer ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, do qual eu faço parte. Também, em especial, não poderia deixar de agradecer ao nosso mestre falecido, nosso decano, né, o Roberto Cante de Lima, que há pouco nos deixou, e que de certa forma pavimentou muitas pesquisas que têm sido produzidas por esse instituto e contribuído pelas ciências sociais, fundamentalmente pela antropologia jurídica, do qual eu estou inserido nesse instituto. Meu nome é Raimundo Nonato de Almeida Santos, eu sou advogado há bastante tempo aqui no estado do Rio de Janeiro e também fiz meu mestrado na área da antropologia jurídica no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense no ano de 2022, concluindo no ano de 2024. Ao longo da minha trajetória jurídica e acadêmica, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu tenho a oportunidade de fazer um curso oferecido pela Secretaria Nacional de Drogas, SENAD, e na ocasião me trouxe muitas reflexões para foi um curso voltado para operadores do direito para lidar com usuários de drogas, e naquele momento a América Latina começava um movimento de buscar uma legalização das drogas, legalização da maconha medicinal, no caso do Uruguai, e do qual eu consigo observar dentro do próprio Tribunal de Justiça essa temática acontecendo no tribunal, e isso me chamou a atenção para que eu pudesse movimentar e começar a pensar junto dessas políticas públicas voltado a essas questões de como esse processo estava se dando ao longo do mundo e especialmente aqui na América Latina. Nesse período, eu faço parte de um coletivo chamado Quimera, a Rede Quimera, que produz alguns tipos de trabalhos nessa área, e a área de violência do Estado, uma área também voltada em relação a todo o território do qual hoje o Estado se acha obrigado a agir de uma maneira muito violenta. Então, deparando com essa oportunidade, eu chego até o INEAC. Antes da pandemia, eu já chego sendo conselheiro de políticas públicas dentro da OAB no Rio de Janeiro, né, no caso da seccional da subseção em Niterói, e essas políticas públicas eu começo a observar um pouco como estava esse movimento junto às marchas movimento das marchas da maconha, no caso, Marcha da Favela, que é um movimento aqui no Rio de Janeiro, e com isso eu chego até o Instituto e consigo me deparar com muitas pesquisas do qual eu começo a fazer um breve estudo, né, uma forma de eu me aproximar da antropologia jurídica, que é uma coisa muito distante do direito,
e essa aproximação me fez eu ingressar em alguns grupos de pesquisa, no caso, em especial, o grupo Psicocult, que é Psicoativos e Cultura, coordenado pelo professor Federico Policarpo, e naquele momento eu começo a acompanhar o trabalho do Psicocult, começo a acompanhar as pesquisas e as reuniões do professor Roberto Cante de Lima, e no ano de 2022 eu consigo ingressar, né, no mestrado, e com isso, nesse período de início do mestrado, eu já me via envolvido em algumas discussões que estavam sendo produzidas. Uma delas era uma pesquisa que chama Programa de Administração de Conflitos, o PACON, e esse Programa de Administração de Conflitos ele teve como objetivo fazer um trabalho a partir de um edital da Prefeitura de Niterói, que chama Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, o PDPA, que buscou um estudo junto às instituições de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Então, que instituições estão envolvidas nesse momento nas medidas socioeducativas de meio aberto? O CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O CREAS, uma colega fez uma pesquisa lá, a Alice Ribeiro. Outro colega foi para a escola, o Yuri Mota produziu uma tese de doutorado na escola para poder entender, e eu fui para o judiciário compreender como se aplicava as medidas socioeducativas em meio aberto. E, nesse momento, a gente acaba tendo a possibilidade de estudar um pouco mais essas audiências, e, com isso, eu busco fazer, né, uma etnografia, buscando compreender realmente como é o funcionamento do sistema de justiça juvenil aqui no Brasil, principalmente no lugar onde eu estudei, e no decorrer desses 2 anos eu passo a ser bolsista, ainda no ano de 2022, eu passo a ser bolsista da bolsista CAPES, de um edital número 12, que naquele momento foi o estudo deveria ser feito um levantamento junto aos tribunais no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, um levantamento de habeas corpus que estavam sendo ingressados, estavam sendo impetrados na justiça, não, uma categoria dentro do direito, né? Estavam sendo impetrados no âmbito desses tribunais, para que a gente pudesse observar, junto às capitais, uma recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Essa recomendação ela buscava orientar os juízes para que eles pudessem, no caso dos desembargadores, pudessem observar em relação ao superencarceramento e como estavam sendo o tratamento em razão do Covid-19, e aí eu faço um levantamento dos habeas corpus naquele período, e isso eu faço uma descrição isso na minha dissertação, um capítulo muito à parte, mas eu continuo nessa pesquisa ainda me aprofundando nela, porque naquele momento o meu objetivo eram apenas as audiências, mas como eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse outro grupo de pesquisa, isso acabou sendo um objeto de eu ainda ficar em desenvolvimento, e é o que tem acontecido ainda, esse levantamento que eu vou falar mais adiante. Não sei se eu preciso falar mais alguma coisa nesse momento, ou se você quer trazer de novo algumas questões, o que eu... Raimundo, já entrando na tua tese, você parte da crítica à distância entre o texto legal e a prática judicial. Como essa percepção se cristalizou ao longo do processo? Como as medidas de julgamento interferem no desenvolvimento socioeducativo desses jovens? Pergunto porque ao longo da tua pesquisa eu percebi que as medidas eram muito mais punitivistas do que educativas. Nos fale um pouquinho qual é o teu ponto de vista sobre...
Então, é muito importante essa pergunta que você está fazendo, que a primeira coisa que a gente busca compreender a partir das ciências sociais, de uma pesquisa empírica, nesse âmbito da antropologia jurídica, é que a gente fez uma pesquisa com o judiciário, não sobre o judiciário. Isso é uma coisa que é muito importante ficar em destaque, porque o objetivo da pesquisa não é nenhuma denúncia, não é nenhum tipo de demonstração, a não ser o que está sendo produzido pelo próprio ambiente judicial ali. Então, isso a partir do momento que eu parto desse princípio de que com eles que eu estou fazendo a pesquisa, a ênfase maior é o diálogo que eu tenho com eles, e esse diálogo ele foi acontecendo numa forma de que a gente vai construindo uma etnografia a partir dos olhares desses meus interlocutores. Então, para que eu consiga te responder nessa construção, ela foi uma construção que ela foi se dando e foi construída pela minha dissertação, ao passo que, para compreender, eu vou dividir essa sua pergunta assim, em alguns tópicos para eu conseguir te responder de uma maneira mais compreensível e não diretamente numa pergunta assim, né? Então, nesse primeiro momento, eu já falei assim, do programa que eu estava participando, então há uma interlocução entre os pesquisadores, os professores que estavam envolvidos naquele programa, para que esse campo pudesse ser aberto, e com isso a gente produzir uma pesquisa dentro do judiciário, né? Então, a partir do momento que isso acontece, essa interlocução ela se dá, eu tenho esse acesso garantido lá para frequentar as audiências, e o fato de eu ser advogado, e agora, nesse caso, pesquisador, isso foi uma situação que eu estava ali me moldando, me transformando entre um advogado e agora um advogado pesquisador, ou nada advogado e apenas pesquisador. Por que eu falo isso? Porque é muito familiar uma audiência para um advogado, mas para um pesquisador eu tive que olhar com o olhar novo para aquele ambiente. Então, passei a valorizar não o ritual que acontecia pura e simplesmente na apresentação do processo ou na condução de qual fase que teria naquele momento ali, e sim qual era aquele movimento para que se compreendesse, ao final, um julgamento naquele ambiente. Então, e essa interlocução ela foi se dando a partir da minha inserção ali. E essa inserção ela se deu não apenas nos dias das audiências. Eu comecei a frequentar um ambiente de audiência, ou dos corredores do fórum, todo o lugar que me foi franqueado, e não necessariamente eu de terno, como um advogado, e sim me transformar como um acadêmico, um ambiente onde me era muito familiar. Então, eu percebi que, com isso, eu consegui ter um pouco mais de interlocução, não só com os operadores do direito, mas também com todos os familiares e todos os adolescentes, todos, no caso, alguns, né? Não todos, mas alguns familiares, alguns adolescentes que estavam naquele momento ali, passando pelo crivo do judiciário, né, de serem julgados. Então, logo de cara, assim, eu consigo observar algumas questões. Uma delas era o vade-mecum, né? Para quem é do direito, a construção de um vade-mecum, um compêndio de leis, que ele é modificado, ele é editado a cada ano, e esse compêndio, no mês seguinte de sua edição, pode ser que há uma mudança legislativa e ele fica sendo complementado ao longo de um ano. Então, no ano seguinte, ele já não serve nem mais para que você utilize, diante de tantas modificações que acontecem nas leis aqui no Brasil. Então, isso também acontece no sistema socioeducativo, de certa maneira. E eu tive que, naquele momento, quando eu ingresso numa sala, o compêndio lá, o vade-mecum, ele não estava ali para ser consultado, ele estava para servir de base para um microfone ou debaixo de um monitor.
E aquilo, quando eu trago isso para discussão no grupo de pesquisa, os antropólogos, sempre com um olhar muito interessante para que a gente pudesse observar e, a partir disso, trazer suas discussões, eu começo a fazer reflexões sobre o que estava acontecendo ali dentro, né? Então, é muito interessante essa... E uma delas, para construir esse sistema, para eu construir toda a dinâmica que acontece ali, o ritual, eu tive que pegar e fazer um estudo histórico de como isso aconteceu ao longo da trajetória aqui no Brasil, né? Toda a transformação legislativa que provocou modificações na lei, porém, na prática, acredito que eu não fiz uma pesquisa no início do século passado, muito menos a partir de 1979, que é uma modificação. Então, nesse histórico, há uma primeira lei de menores, o Código de 1927, que depois ele vai ter uma outra modificação em 1979 e, posteriormente, a Constituição em 1988. Então, a primeira questão que eu vi de cara era essa questão dos nomes. Então, o adolescente em conflito com a lei, que é o nome correto, o nome que se utiliza pela lei a partir da Constituição, isso é uma forma de buscar não categorizar aquele menor que antes era chamado de menor de delinquente juvenil, se transforma para menor infrator e depois se transforma a partir do um sujeito de direito, onde ele deveria ser tratado como um sujeito de direito, de garantias legislativas para que pudesse essa protetividade que a lei visa, ela poder dar cabo a intenção da lei. Só que, como eu já tinha uma prática dentro do sistema de justiça criminal, a partir de uma audiência, a primeira coisa que eu verifiquei que ela é uma audiência de uma instrução criminal idêntica a uma instrução de adulto. Então, essa é a primeira coisa. Assim. Então, uma diferença é que haviam presentes ali os pais, o pai, o avô, algum responsável naquele momento. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, os operadores buscavam orientar as partes ali, o que estava acontecendo ali dentro. Tá? Então, a maioria das vezes, a medida socioeducativa ela foi comparada à pena. É uma pena, mas aqui é uma medida. Então, o tempo todo, a referência é voltada ao Código Criminal, ao Código de Processo Criminal. Então, os casos são tratados de uma maneira, uma analogia da lei criminal para aplicação da medida socioeducativa a partir do ECA. Então, com essa dinâmica, onde a justiça ela é baseada num processo criminal, eu vi que muitas questões ali elas se tornam punitivas a partir do tratamento e é uma construção que é uma tradição jurídica. Então, a modificação que houve na lei, toda a transformação que ela ocorreu, uma separação desses jovens adolescentes que tiveram autores de atos infracionais, autores de algum tipo, né, de análogo a crime, ato infracional análogo a crime, ela vem de uma tradição jurídica onde o tratamento ele é um tratamento punitivo. E ele é punitivo porque a medida que se constrói é uma medida que a correção que ela é dada é uma forma de castigo. Então, a forma que se dá vamos dizer assim, uma construção sociológica, na verdade, uma forma de você apresentar eu não queria chamar de punição,
a pena, ela é um tratamento que ele é dado de maneira que, se você fez, você tem que pagar. E se você tem que pagar, a melhor forma de pagar é a partir do castigo. E o castigo é o recebimento da medida. Então, não há uma diferenciação do tipo penal para se aplicar uma medida. Existe uma orientação pela lei, crimes leves, graves, para que se diferencie as medidas em meio aberto, em semiaberto. São inúmeras medidas, mas as mais aplicadas, meio aberto, que pode ser cumprida a partir de uma prestação de serviço à comunidade ou a liberdade assistida, semiaberto, que o adolescente ele pode tem uma possibilidade de sair para estudar à noite, ou trabalhar, mas tem que ficar lá e os finais de semana voltar para casa, e a medida de internação, onde o adolescente pode ficar até 3 anos numa medida de internação, que é num sistema de internação fechado e tudo mais. Então, ele se equipara muito à justiça criminal, à justiça socioeducativa. Todos os casos são tratados de uma maneira análoga a crime pelo Código de Processo Penal, aplicando conforme a norma se determina. Por aí. Perfeito, Raimundo, desculpa. Raimundo, gostaria de te perguntar também, que eu achei muito interessante que tu traz dentro do teu texto o conceito de verdade jurídica, né? Que é um conceito que é examinado como um construto baseado nas versões policiais e nas estruturas institucionais que sustentam as decisões judiciais, né? E eu também queria te perguntar como que tu chegou à conclusão sobre a relação entre direito e verdade no contexto da justiça juvenil, e essa verdade jurídica, ela é construída por quem e para quem, na tua percepção? É interessante você falar sobre isso, né? Porque esse conceito de verdade jurídica, ela é uma construção do qual o professor Roberto Cante de Lima ele se declinou muito a esse estudo dessa construção da verdade jurídica, e numa das disciplinas dele, ele constrói, trazendo um dos primeiros 3 textos dessa disciplina, ele traz o Michel Foucault, as verdades e as formas jurídicas dessa construção dessa verdade. E nos estudos do professor Roberto Cante, ele chega à conclusão, a partir da pesquisa que ele fez junto à Polícia do Rio de Janeiro, e em especial o Tribunal do Júri, essa construção ela se dá em 3 fases. Então, a primeira fase delas é na delegacia, e a segunda fase dela em específico é na justiça. No caso, a terceira seria o Tribunal de Júri. Nessa construção dessa verdade jurídica, pude observar muito atentamente durante a pesquisa que essa construção ela se dá antes mesmo de chegar na delegacia. Então, essa construção da verdade ela acontece nas ruas, a partir do policiamento ostensivo feito pela polícia militar. A maioria dos casos são alguns casos de investigação que também pode ocorrer, mas a maioria em processos de flagrante. E flagrante acontecendo em comunidades, onde se tem uma situação que você sabe que existe ali naquela localidade uma situação de tráfico de drogas e tudo mais. Então, essa construção ela acontece já a partir da rua. São essas escolhas que os policiais acabam trazendo para a justiça uma ocorrência do que aconteceu. Então, todo dia, para se voltar com uma ocorrência, você entra numa comunidade, aborda alguns adolescentes, que são as pessoas que geralmente trabalham naquele ambiente, numa linha de frente. Isso foi falado por um dos meus interlocutores, que eles têm uma hierarquia ali, e aquele primeiro momento isso acontece com esses adolescentes, e são esses adolescentes que são levados para o crivo da delegacia. Lá eles começam um processo igual a um processo criminal, onde essa ocorrência ela
ela se diferencia porque ela não tem uma audiência de custódia, então ele é ouvido pelo Ministério Público. O Ministério Público, ele já, naquela ocasião ali, ele vai posteriormente, junto ao juiz, decidir essa internação, mas nesse primeiro momento é na polícia, junto com o Ministério Público. E existe uma internação provisória, uma prisão provisória, uma internação provisória até uma audiência, que essa internação pode acontecer até 45 dias. Então, numa ocorrência, o adolescente pega num ato de flagrante pela decisão ali dos policiais, ele pode levar até 45 dias nessa prisão de internação provisória. Né? Eu estou chamando de prisão, mas, na verdade, eles falavam, os adolescentes, que acabam trazendo isso numa oportunidade que a gente pôde trabalhar. Então, isso acontece dessa maneira e, com isso, é oferecido uma peça que chama representação. Essa representação, que é análogo a uma denúncia, é levado para uma audiência. Então, ela se constrói a partir desses fatos que estão narrados ali naquela peça processual, onde o Ministério Público é dono do processo, idêntico a um processo criminal, e naquela ocasião que é levado para a audiência, aquelas perguntas, tudo que está escrito, ele é revisto pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. E nessa ocasião é dado voz aos policiais, é dado voz ao adolescente e é dado voz aos policiais para ouvir o que aconteceu naquela narrativa. E dentro dessa narrativa, a base principal do diálogo é muito forte, dá muito ênfase aos depoimentos dos policiais. Essa construção é uma condição também de uma tradição jurídica, onde aqui no estado do Rio a gente tinha uma súmula que há pouco tempo parece que ela caiu, mas as práticas parece que continuam. Então, que é a súmula 70, onde diz que apenas os depoimentos policiais no processo são suficientes como elementos de prova para um processo criminal. Então, isso aí é fato, isso aconteceu nessa construção, e o depoimento dos policiais ele tem um peso para que essa construção dessa verdade ela sirva de corroborar com as informações que estão ali naquela peça do Ministério Público. E, à medida, quem vai escolher é o juiz. Então, é ele que escolhe se ele acha que aquele caso foi grave, se foi menos grave, se há uma reincidência. Não há um critério estabelecido. Cada caso é um caso e acredito que cada lugar também pode haver algumas diferenciações. Onde eu estive, ela é construída dessa maneira e isso é levado à frente assim, de uma maneira muito ritual. Assim. O tratamento dado aos policiais com muita educação, com muita tranquilidade, e já com os adolescentes muito rigoroso, olha nos meus olhos, se olha, ele está afrontando, abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Então, há um critério muito estabelecido dessa maneira. Durante a minha pesquisa, eu pude observar isso aí. Muito obrigado, Raimundo. Raimundo, sim, encaminhando para a nossa pergunta final, tá, aqui por causa do nosso tempo, para finalizar, que conselho ou mensagem você deixaria para quem está começando agora um projeto de pesquisa, especialmente no mestrado? Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente na sua pesquisa? Qual contribuição que tu pode deixar para o encerramento? Acredito que a primeira questão assim, que a gente deve compreender é aquilo que eu falei no início, essa relação de com e sobre. Né? Então, a partir do momento que você estabelece essa relação de confiança do lugar que você está pesquisando, do lugar que você consegue estabelecer essa relação, que você permite a observar a partir dos olhos dos seus interlocutores e não do seu olhar sobre aquela questão, isso faz uma diferença muito grande. Por que eu falo isso? Eu gostaria de falar rapidamente desse projeto, que é o capítulo 3 da minha dissertação, onde a recomendação 62 do CNJ,
ela orientava os juízes para que pudesse observar o sistema carcerário, socioeducativo, criminal socioeducativo. Eu estou fazendo um levantamento dos H6, dos habeas corpus que foram impetrados durante um ano de 2020, 2022 aqui no Rio de Janeiro, e a maioria dos casos eles foram denegados, né? Eles não foram concedidos. O que quer dizer isso? É que o tratamento ele é dado de uma maneira, uma mera recomendação. Foi assim que os juízes eles falaram sobre toda essa construção, uma mera recomendação. Eles não precisam seguir. Então, há um interesse, vamos dizer assim, normativo estatal de proteção e entender que essa proteção, o nome socioeducativo daria conta para que esse cumprimento das medidas fosse de maneira a ressocializar esse adolescente em conflito com a lei. E quando você ouve isso, por que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar para dizer que a gente também construiu um podcast, e esse podcast está nas redes sociais, chama Podcast no CRIA, onde é um núcleo eu não vou conseguir falar aqui todo o termo, mas no CRIA, onde a gente construiu esse podcast junto de alguns operadores do sistema, para poder, e com alguns adolescentes, eles ajudaram nessa construção, porque a universidade naquele momento passou a ser um lugar de cumprimento do adolescente. A gente fez que isso pudesse acontecer. Então, eu vou te dizer que essa percepção de fazer diferente, não sei se eu faria mais, assim, aprofundar mais, porque quando você consegue estabelecer uma relação de confiança, seja com operadores, seja com adolescentes, e eles sintam a vontade para falar o que acontece ali dentro, por que se julga assim, por que o adolescente acha que ali é uma pena e que é uma prisão e não um lugar de internação, eles vão colocando para fora todo esse raciocínio, toda essa questão. Então, o que eu desejo a vocês aí, jovens pesquisadores também, que estão iniciando essa carreira acadêmica, é que, primeiro, voltar sempre no lugar que você vai pesquisar. Isso foi me falar. Então, não pode ir de vez em quando. Você tem que estar no lugar. Você tem que perceber que você precisa frequentar esses lugares. É com isso que você vai estabelecer e as pessoas ficarem à vontade para dialogar com vocês. A partir disso que a gente vai estabelecer, e não desistam, né? Não desistam, porque a pesquisa, eu estou aqui, pretendo ir para o doutorado estudando isso aqui, também em outro, na Argentina, que lá continua chamando Justiça Penal Juvenil, não tem essa diferenciação, existe ele entende que é penal, aqui não, aqui a gente chama de educativa, né? Então, é isso, então é por aí. Raimundo, só para encerrar, mais uma perguntinha do chat aqui que a gente achou super interessante de levantar. Porque você mencionou e conversou com as famílias desses adolescentes. Elas têm alguma reclamação, reivindicação ou crítica em relação à atuação da polícia e do judiciário em relação a essa construção da verdade? Muitas. Alguns pais não sabiam mais o que fazer e pediam ajuda ao judiciário. Por favor, me ajude. E essa ajuda poderia ser entendida como uma medida de internação. Aconteceram alguns fatos assim, mas muitas vezes, a maioria das vezes, o olhar entre os pais e o adolescente era de inconformado com a narrativa do policial. Isso era fato. E eles externavam uma certa indignação a ponto de querer se manifestar e eram rechaçados porque não podem reclamar. Ali não é ambiente de reclamar, né? Teve um caso muito específico que sumiu a arma do adolescente. Ele tinha e ele queria a arma. E aí, não só a arma, o celular novo. E aí o juiz falou, não, você vai lá na delegacia, procura onde está seu celular, aqui não é lugar de reclamar. Então, há algumas questões muito interessantes, sim, há uma indignação nessa construção da verdade, no sentido de que eles não concordam com o que está ali, e às vezes também
teve adolescente que pegou uma medida extrema num caso familiar e os pais ficaram sem saber o que estava acontecendo ali dentro, a ponto de, né, entrar em desespero e ficar indignado com aquela medida toda que estava acontecendo ali. Então, é um processo bem complexo e que a gente dá esse tratamento muito inquisitorial, muito punitivo, ainda muito seguindo a linha da justiça criminal. Raimundo, gostaria de agradecer, tá, muito pela sua participação, generosidade e reflexões em compartilhar sua experiência com a gente. Lembrando novamente, a vocês que nos acompanham até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir a Arena Sociológica nas redes, tá? Este é um episódio também que estará disponível no podcast Conversa Criminal e até a próxima.